E uma gigante nuvem de fumaça gerada pelas queimadas e que vai tomando conta de 10 estados do país tem chegado ao centro-sul do Brasil, daqueles conhecidos rios voadores e que levam a umidade da floresta. Com essa seca e também o fogo que dominam a região, eles viraram um corredor de resíduos desses incêndios e isso pode ser visto, inclusive, uma imagem do espaço. A Amazônia está enfrentando uma seca que é intensa desde 2023 e a temporada de queimadas do bioma começou agora em agosto. Para entender, de fato, o que são esses rios voadores, eu vou conversar agora com o José Marengo. Ele é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento também do CEMADEM. Já aparece aqui no meu telão. José, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, boa noite. Obrigado. José, eu queria começar a nossa conversa usando o seu conhecimento para explicar para quem está em casa essa definição dos rios voadores e para depois a gente conseguir esmiuçar em detalhes o porquê esses estados são atingidos nesse momento. Bom, os rios voadores, na verdade, é uma corrente de ar, é circulação. O vento que transporta a umidade. E justamente na Amazônia, a leste dos Andes, esos ventos que vêm do Oceano Atlântico tropical e que cruzam a Amazônia, quando encontram os Andes, viram para sudeste, não? E dá a impressão como se fosse um rio que encontrou uma parede e vira para sudeste do Brasil, não? Durante o verão, na estação chuvosa, se chamam rios voadores porque transportam muita umidade. E se nós conseguíssemos traduzir essa umidade em água líquida, esse volumen de agua sería similar ao río Amazonas. Por eso es que se le llama río voadores, porque es un transporte de humedad, y voadores porque están a una altura más o menos de 2.000 metros, ¿no? Y es común durante el verano transportar humedad y chuva, y durante el invierno, que es estación de estiagem, transporta fumaça, ar quente, y lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Por eso que esas corrientes de ar están llegando al centro-oeste, sudeste do Brasil, sul do Brasil, norte da Argentina. Quando a gente olha para isso, José, nesse momento, olhamos para esses rios voadores, assim como essa umidade, esse vapor, ele é levado e ele faz o seu caminho através dessas correntes, conforme essa formação de nuvens ela vai acontecendo, ela também vai fazendo a coleta dessas partículas provenientes dos incêndios, por exemplo. É por isso que essa fumaça, ela vai passando por diferentes pontos do nosso Brasil, é como se essa corrente, além de levar umidade, também ela vai fazendo essa coleta de partículas e levando para outros pontos e tornando o cenário ainda pior. Eu queria entender um pouco desse movimento realizado. Exatamente, é assim que funciona. Ou seja, durante o verão, que a estação chuvosa, esses rios transportam umidade, porque a estação chuvosa na Amazônia, no centro-oeste, em São Paulo, em Rio. Mas durante esta época do inverno, que é a época de estiagem, os ventos ainda se apresentam. É como se fossem rios, porém um pouco rios mais secos. Mas os ventos também transportam todo o que encontram no caminho. Neste caso, por exemplo, partículas de fumaça, partículas sólidas, fumaça em geral das queimadas na Amazônia e no Pantanal, isso está sendo transportado para regiões distantes da Amazônia, centro-oeste do Brasil, sudeste do Brasil e sul do Brasil, não? Ou seja, esses rios no verão chuvoso transportam umidade e agora no inverno transportam maiormente partículas de fumaça mesma das queimadas da biomassa amazônica e do Pantanal. José, esses rios voadores, eles fazem o seu ciclo quando nós olhamos aqui para a América do Sul. O que acontece e que gera uma situação ruim para esses estados é, de fato, esses incêndios que são criminosos na região norte do país e também em outros pontos. Nós temos uma mudança também de temperatura, o desmatamento. É essa combinação que é responsável por essa seca que a gente está acompanhando e também essa sensação de fumaça muito forte, principalmente, nós já vimos no ano passado o que aconteceu em Manaus, as pessoas usando máscaras mais uma vez. Nós temos ali fatores que compõem e eu queria que você explicasse para a gente quais são esses fatores que nós temos nesse momento. Bom, esses fatores são, primeiro, que nós estamos na estação de estiagem, ou seja, na estação onde chove pouco na Amazônia. Nós não chamamos estação seca, chamamos estação de estiagem, no? Que está mais quente, mais seco. E agora, com a situação atual que nós temos, de uma seca no Pantanal, de uma seca na Amazônia, de ar quente associado a ondas de calor,
todo eso está favoreciendo un alto riesgo de incendios y una presencia mayor de queimadas, ¿no? Las queimadas normalmente tienen su pico entre agosto y septiembre. Estamos ainda en agosto, o sea, a estación de queimadas ainda debe tener sus máximos no próximo mes. Entonces, toda esa transporte llega, esa fumaza a ser transportada, llega para las ciudades, por ejemplo, con problemas para la población, particularmente las crianzas y los más idosos, que son los más vulnerables, y también es transportada para otras áreas, ¿no? O sea, esa se mistura con algunas fuentes de lluvia y ahí que da la impresión de que la lluvia que está cayendo pasa a ser una lluvia un poco oscura, ¿no? Más de eso es lo que está aconteciendo, o sea, la situación está más quente, está más seco, o Océano Atlántico tropical está más seco. En esta época ainda no comenzó a llover. O sea, es de esperar que si nada anormal acontecer, las lluvias deberán comenzar en octubre. Mas lembrar que el año pasado, septiembre fue similar y las lluvias no comenzaron en octubre. Las lluvias comenzaron en enero. Por eso que nós tivemos esa situación de seca que comenzó en septiembre y que continuó agora en 2024. Muito tempo. José, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar um pouco dos conceitos quando nós falamos dos rios voadores, a sua formação e por que essa fumaça ela vem aparecendo em vários estados nesse momento. A gente sabe que o trabalho é árduo, precisa ser feito quanto antes, para que nos anos seguintes nós não estejamos aqui repetindo a mesma história e com poucas soluções. Muito obrigado por falar conosco. É verdade. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais.